Você gosta de Vikings? Então, se você gosta desse tipo de gênero, vem comigo que aqui vai ter 5 produções cinematográficas entre filmes e séries pra você assistir. O primeiro dessa lista é Vikings Valhalla. Acompanhamos as aventuras dos Vikings mais famosos da história do século XI, entre eles o lendário explorador Leif Erikson e sua irmã impetuosa Freydis, e o príncipe nórdico Harold Sigurd. Esta série acontece um ano depois do fim da série original Vikings. Sim, já existia a série Vikings e essa seria uma segunda edição da continuação da história, chama Vikings Valhalla. Então, os três, Leif, Freydis e Harold, entram numa grande jornada após grandes tensões entre os Vikings e a realeza inglesa. What have you decided? Vikings are preparing for an invasion. Muita abordagem sobre as desavenças de crenças pagãs e cristãs, muitas lutas, principalmente em navios em alto mar. You just arrived from that storm? I did. Mas uma das minhas críticas em si é que a primeira temporada foi muito melhor que a segunda, porque a segunda teve um grande acúmulo de histórias e narrativas e ficou um pouco confuso. Visualmente, fotografia, vestimenta, essas coisas eu acho muito incrível em Vikings. Na verdade, a segunda dessa lista eu acho bem melhor, mas a fotografia da série em si é muito boa mesmo. Sei que a Valhalla pode ter deixado algum detalhe menos desejável que a primeira de Vikings, mas enfim, as duas se conversam. Segunda dessa lista, O Homem do Norte. Acompanhamos o crescimento do pequeno Hamlet. He's here! Mother! Father is here! The king, my lady. The king. Que ainda pequeno, ainda criança, ele vê o seu tio assassinar o seu pai e sequestrar a sua mãe. Quando adulto, ele se torna um viking. Gente, caraca, o cara é enorme. Quando ele vê o tamanho da boneca. É um viking muito forte. Ele aparece muito potente na tela da primeira vez que você vê ele adulto. Tem o objetivo de resgatar sua mãe, matar o tio e vingar o seu pai. Save your mother! I will kill you, Fiona! I will avenge you, father. I will save you, mother. I will kill you, Fiona. É muito mais violento, sanguinário. Então, se você não aguenta muito sangue, não aguenta muita violência, talvez você não goste tanto. A história dos vikings envolve muita coisa que também se baseia em crenças, também em animais, né? Além de deuses. Então, tem muito instinto animal aflorado. Muitas reviravoltas. E Hamlet, tão focado na vingança, ele, no meio do caminho da sua luta, ele consegue uma ajuda de uma moça, na qual ele começa a amar. Então, temos romance. Visualmente, fotografia e trilha sonora, efeitos sonoros, gente, é bem emocionante e impactante. Ainda mais que eu assisti sozinha esse filme, eu fiquei muito focada em tudo. Tipo, eu ficava muito angustiada, ao mesmo tempo que era muito emocionante. 10/10. Sem spoilers, fiquem tranquilos. Sobre o final, temos uma complicação porque eu já tinha adivinhado o final. Ali mais pro meio, pro fim, eu já tava entendendo pra onde o filme ia correr. Foi uma mistura de alívio, na verdade, com indignação. Mas, no geral, é um dos meus favoritos, porque retrata muito bem o que poderia ter sido os vikings na sua figura mais profunda. O terceiro dessa lista é The Last Kingdom, série que acompanha 5 temporadas focado na história de Alfred o Grande, que defende o seu reino contra os invasores nórdicos, principalmente de Utrecht, um homem nascido saxão, mas criado por vikings, que pretende ali reivindicar o reino, porque é primogênito ancestral. Deus quer que você lute. Vou invadir suas terras. Tudo isso é mentira! The Last Kingdom é uma série épica baseada nos romances de Saxon Stories de Bernard Cornwell. Traz muitos personagens e situações famosas da história britânica. Muita coisa é baseada na vida real, mas também tem muita ficção. Esse narrativo tá muito em cima dos saxões e cristãos. É uma série que tem muitas reviravoltas. É visualmente agradável de fotografia, mas você fica... Assim, dessa lista toda aqui, Vikings Valhalla, O Homem do Norte, Last Kingdom, você consegue diferenciar os três. Pode ser que você goste de um, do outro ou desse. Ou de todos, claro, se você gosta. No meu caso, The Last Kingdom não é pra mim um dos... Nossa, que lindo, mas não deixa a desejar também. Neste caso, por ter 5 temporadas, principalmente relacionado a essa história, o Alfred como personagem principal foi ficando um pouco meio, mais ou menos, chato pra mim. Mas assim, eu acho que se você gosta muito, eu acho que
vale a pena você assistir toda. Acho muito legal quando tem detalhes históricos. Isso me pega bastante. Em filme, série. Acho muito bacana, mas eu sei que também muita coisa ali foi acrescentada pra ficção. Mas se você pesquisar, se torna interessante coisas que foram realmente fatos. Vamos agora um pouquinho pra fantasia nórdica. A terceira dessa lista é House of Dragon. História completamente medieval com fantasia. Baseado no livro Fogo e Sangue de George Martin. Nada mais, nada menos do que o spin-off de Game of Thrones. Alguns ficaram com medo, outros ficaram ansiosos. Tem essa mistura de emoções aí com essa série. Antes, Game of Thrones narrava a conquista de terras em Westeros. E nesse caso aqui já é 200 anos antes dessa história acontecer. House of Dragon, a gente acompanha ali uma tensão familiar entre Aegon II e Rhaenyra, principalmente porque depois de seu pai falecer, o Viserys, eles ficam ali numa luta de trono, principalmente porque Aegon é de um segundo casamento e Rhaenyra é ali legítima, digamos. Então tem essa briga familiar. Consider the matter urgent. That of your succession. Who else would have a claim? The firstborn child. Rhaenyra. No queen has ever sat the Iron Throne. Além de estarmos acompanhando uma guerra civil, enquanto essa tensão familiar acontece, vem de um legado de Game of Thrones, principalmente porque na história dessa série, os Targaryen dominavam 7 reinos. E House of Dragon as coisas eram muito mais consolidadas do que em Game of Thrones, principalmente porque na série, a primeira original, a família meio que ela própria se acaba consigo mesma. Mas na House of Dragon ela é muito forte, ela é imponente, família dos dragões. Ela tem uma força inimaginável, digamos assim. Mas digo que visualmente eles continuam impecáveis mesmo. Intenso. Casa dos Dragões tem seu background de romances também polêmicos, incestos e afins. Mas é também bastante sanguinário, é dramático. Mas a personagem é muito forte, determinada. Continua aquela linhagem de mulheres Targaryen que é muito imponente. No caso, eu gostei bastante da Casa do Dragão. Tem um background muito legal, principalmente de a gente ver o antes de Game of Thrones. Um elenco, personagem de peso. Mais 18, tá, gente? A maioria dessa lista aqui é mais 18, só pra recomendar aqui com cuidado. Quarto e penúltimo dessa lista, continuando aqui nessa vibe medieval fantasiosa, vamos falar de The Witcher. E a gente acompanha a história de Geralt de Rivia, um caçador de monstros. E monstros mesmo, tá? Monstros de diversas caras, assim, mutações muito loucas. Ele tenta encontrar o seu lugar no mundo, principalmente por ter algumas habilidades, onde às vezes as pessoas são muito mais complicadas do que monstros. E ele prefere muito mais lidar com monstros do que com pessoas. É um personagem mais frio, mais antissocial. Temos Henry Cavill interpretando Geralt, e ele é, ó, maravilhoso. Sei lá, ele traz um quê a mais pro personagem. People call you a monster too. Why not kill them? Because then I am what they say I am. Além de outras como a Bruxa e o Bardo, que são personagens bem interessantes. Na minha opinião, as cenas de ação não são enjoativas, tanto pra luta com humanos, quanto pra luta de seres mágicos. Tem bastante desenvolvimento dos personagens, tem uma fidelidade muito grande para as histórias dos jogos, fotografia e figurinos bem legais. É uma história bem interessante de acompanhar, assim, no seu live action, não só pra quem é fã dos jogos, você não se sente perdido. Quinto da lista e último, Templários, ou no seu inglês, Knightfall. A série é ambientada na Idade Média e acompanhamos as desavenças e seu total poder dos Cavaleiros Templários. A galera que conhece Assassin's Creed tem grandes semelhanças, hein? São 15 anos após o fim das Cruzadas e a gente acompanha, após o assassinato de um veterano templário, o Sir Landry, que assume um posto de mestre da Ordem em Paris. Enquanto isso, acompanhamos a expulsão dos judeus da cidade, né, no reino, e assim como todas as lutas que os templários têm de arcar. It's been 15 years since we lost Acre. Why are we still in Paris? What are we waiting for? We are Templars, we are warriors. We're supposed to fight for the Holy Land. Neste caso, eles realmente focados nos Templários. Normalmente eles são um pano de fundo para as histórias dos Vikings. Existe uma mistura de fatos históricos reais com a ficção, mas nesse caso mostra também bem o radicalismo da Igreja Católica, toda a sua violência. Mas claro, também devo dizer que algumas coisas são mais exageradas, mas assim, dá sentido para aquilo que realmente foi real. Tem uma pegada mais acelerada, tem uma pegada também de suspense e mistério. Bom, esse foi o último da lista, mas a gente sabe que existe muitas produções relacionadas a
Vikings. É um assunto que eu gosto bastante e aos poucos eu vou trazendo mais indicações aqui pra vocês. Se você gosta disso, desse assunto, enfim, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, a família, qualquer pessoa que acha que gosta desse assunto também. Se inscreva aqui no canal. Todo domingo eu estou por aqui, a não ser que às vezes quarta-feiras tenha conteúdo extra. Na maioria dessas vezes são às 6h30. E também tô sempre postando alguns shorts. Inclusive, estou jogando Hogwarts Legacy, então vai sair algumas sequências de gameplay por aqui, se você gosta, acompanhe também. Me siga nas redes sociais, eu tô por aí postando muitas fotinhas e coisas sobre entretenimento, assim como eu falo aqui no canal, tá? Dá uma força. Beijo e até a próxima.